Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico. Vamos dar sequência aqui no nosso estudo bíblico Maturidade, essa série que estamos fazendo pela carta de Tiago. E hoje vamos abordar Tiago capítulo 4, os versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E eu quero começar esse estudo te perguntando: qual é o melhor lugar para se estar? Na sua concepção, na sua mente, quando a gente faz essa pergunta, qual é o melhor lugar onde você poderia estar? Ainda mais nesse período de quarentena, nesse período de pandemia, onde a gente tem que ficar recluso, Qual é o melhor lugar para se estar? Será que é lá em Israel, onde a situação aparentemente está bem melhor do que a nossa aqui? Será que é em uma casa muito maior? Onde que é? Qual é o melhor lugar para se estar? Aguarde um pouquinho que logo mais nós falaremos sobre isso. Esse texto aqui, ele nos fala muito a respeito de vontades, E ele vai falar aqui sobre a vontade do ser humano e ele faz uma dura crítica aqui ao ser humano que deseja colocar a sua vontade acima de tudo, ao ser humano que se esquece da vontade de Deus, aquele que não para entender qual é a vontade de Deus e muito menos para realizá-la na sua vida, mas é aquele que quer de todas as formas que a sua própria vontade seja realizada. Então, um grande problema que nós vemos na humanidade, até mesmo dentro das igrejas, no meio dos cristãos, é essa nossa vontade de termos o controle de todas as coisas. Tiago, ele vai nos falar com muita seriedade a respeito desse problema. É um enorme pecado na nossa vida nós pensarmos que nós temos o controle de tudo, que nós temos o controle da nossa vida, E aqui Tiago ele inicia criticando alguns homens e aparentemente são comerciantes, São pessoas que falam que iriam a uma outra cidade, passariam ali um ano e eles têm certeza de que lá eles vão fazer negócios e vão ganhar muito dinheiro, O versículo 13 já nos mostra isso aí. Aqui já nos mostra aquelas pessoas que planejam a sua vida, E se importam muito mais com o dinheiro, se importam muito mais com a ideia de fazer negócios, com a ideia de enriquecer, sem antes buscar a vontade de Deus, sem antes buscar entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que Deus espera. É isso mesmo que Deus quer, que você fique rico, que você faça muitos negócios e que você prospere dessa forma? Olha, a prosperidade não é um pecado, Talvez a maneira como algumas pessoas prosperam, sim, é um pecado. Mas a prosperidade em si não é um pecado. Deus abençoa muitas pessoas com prosperidade. Nós vemos isso na Bíblia também. Não é uma promessa para todos, Não é. Mas Deus ele abençoa também com a prosperidade. Mas será que esse é o desejo de Deus para todo mundo? Então, muitas pessoas acreditam nisso, E muitas pessoas passam a medir a sua vida pelo sucesso financeiro, Ou até mesmo pelo sucesso das realizações dos seus sonhos. Hoje em dia nós vivemos em uma época que as pessoas acreditam muito que devem, a todo custo, realizar os seus próprios sonhos, com todas as suas forças, lutar por eles.
Lógico, né? Nós temos vontades, nós temos sim que procurar, né, de uma certa forma, colocá-los em prática, né, lutar por eles, mas não podemos fazer isso sem antes entendermos qual é a vontade de Deus. Se esses sonhos se alinham com a vontade de Deus para as nossas vidas. E o que Tiago está nos falando aqui é que a nossa vida ela é complexa demais para nós acharmos que nós temos algum tipo de controle sobre ela. Muitas pessoas, como nós falamos aqui, planejam todos os seus anos, né? Eu vou estudar até tal idade, até tal ano, depois eu vou conseguir um emprego assim, assim, eu vou estar ganhando tanto, depois eu vou casar com tal idade, com outra tal idade ali eu vou ter filhos, eu vou ter um menino, uma menina, e por aí vai, né? Parece que já tem toda a sua vida traçada. Mas quem somos nós para dizer que nós temos esse controle, né, de saber do dia de amanhã e de que as coisas vão acontecer de acordo com a nossa própria vontade? Algumas teorias aí também, muito presentes na nossa sociedade hoje em dia, dizem que se você desejar muito uma coisa, todo o universo vai conspirar para realizar a sua vontade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para Deus e lembrar de que a nossa vida ela é passageira. Nós não temos controle nenhum com relação ao dia de amanhã. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele nos fala a história de um fazendeiro que, pelo jeito, trabalhou bastante, né? Se dedicou bastante ali na sua fazenda, até que chegou um ponto de que tinha muita comida ali armazenada, né? Ele tinha muitas riquezas e não precisaria mais trabalhar. Então ele fala para ele mesmo, agora senta, bebe, come, descansa, porque você tem comida para muitos e muitos anos. E aí Jesus nos fala a resposta de Deus para esse tipo de pessoa, que Deus fala assim, louco, insensato, essa noite vão cobrar a sua alma, essa noite a sua vida será exigida. E aí? E tudo isso que você juntou aí, para quem vai? Para onde que vai tudo isso aí? De que valeu a pena você juntar tudo isso, né? E dedicar sua vida para tudo isso? Para nós, a vida é muito longa, né? Nós teremos tempo para fazer muitas coisas. Os anos são demorados, né? Mas quando nós comparamos com a eternidade e passamos a olhar para a vida com os olhos de Deus, nós poderemos perceber, da maneira como o Tiago fala aí no versículo 14, de que a vida é uma neblina. Ela passa rapidamente. Nós nem percebemos direito, né? Então, e algumas, né, bem mais curtas do que as outras, infelizmente. Mas nós não podemos garantir que viveremos até os 100 anos de idade. Que garantia eu tenho de que eu chegarei até os meus 40, 50 anos? Como que eu posso afirmar uma coisa dessa? O meu futuro está nas mãos de Deus e é Ele quem eu devo consultar para saber a vontade dEle para a minha vida. Nós não devemos gastar os nossos anos, né, para poder realizar a nossa própria vontade, mas nós temos que aprender a investir o nosso tempo naquilo que é eterno. E aquilo que é eterno, nós podemos investir no dia de hoje. Devemos, né? Não só podemos, como devemos investir no dia de hoje. E o que nós estamos falando com relação a isso? É o nosso relacionamento com Deus. De conhecer mais o Senhor e realizar a vontade dEle aqui nessa terra. Por isso que lá no Salmo 90, nós vemos um pedido muito especial, onde o salmista fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Se nós só ficarmos guiando a nossa vida pelos anos, né? Muitas pessoas até falam que o ano de 2020 nem deve ser contado, né? Porque foi um ano onde nós estivemos aí travados, né? Não conseguimos progredir muito e alcançar então os nossos sonhos, fazer as nossas viagens e tudo mais. E provavelmente o ano de 2021 vai caminhar da mesma forma. Mas o que a Bíblia fala é que nós não devemos ficar olhando assim para os anos, mas devemos olhar para o dia. Basta cada dia o seu mal. Nós não sabemos se chegaremos até o final desse ano, mas eu devo me preocupar com o dia de hoje, que eu estou vivo, para me aproximar cada vez mais do Senhor, conhecer mais a vontade dEle e obedecer essa vontade na minha vida. Então,
não devemos ficar pensando que nós temos o controle da nossa vida. Porque nós não temos. E quando nós pensamos que nós temos esse controle, nós nos colocamos no lugar de Deus. E isso é uma idolatria. Isso é um pecado grave. Nós acharmos que nós somos deuses para termos esse controle do tempo. Não devemos fazer isso. Então Tiago ele vem nos falar aqui que nós não devemos ficar lutando e brigando pela nossa própria vontade, mas devemos olhar para a única vontade que importa, que é a vontade de Deus, e devemos obedecer a ela. O versículo 15 diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa deve ser uma oração que deve estar presente nas nossas vidas, constantemente, de falarmos, nas nossas conversas, nas nossas orações: se o Senhor quiser, isto vai acontecer. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós faremos isso. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos. Nós não temos o controle sobre nada, meus irmãos. E agora nós precisamos entender também que essa frase, essa expressão, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, não deve ser entendida como algo frio, e impessoal, como se fosse uma esperança cega, o meu desejo é ir, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Espero que Deus queira, que eu vá em tal lugar. O meu desejo é que tal pessoa seja curada, mas eu não sei a vontade de Deus. Se Deus quiser, espero, fico aqui com os dedos cruzados e torcendo para que o Senhor, então, queira que aquela pessoa, então, seja curada. Isso é uma esperança cega, orarmos assim: tomara que a vontade de Deus seja igual à minha. Vamos ficar torcendo para isso. Meus irmãos, orar dessa forma, pedindo a vontade de Deus, é, na verdade, buscarmos um relacionamento vivo e pessoal com Deus. É buscarmos todos os dias conhecer qual é a vontade de Deus, para então realizarmos ela nas nossas vidas. Logicamente, existem momentos na nossa vida em que nós sairemos da vontade de Deus. Nós acabamos caindo na desobediência. Mas como é um relacionamento, e Deus ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos, Deus ele vai puxar a nossa orelha e vai nos trazer de volta para o caminho certo, para voltarmos a viver na obediência ali e viver de acordo com a vontade dele. Mas precisamos entender, então, que nós precisamos conhecer essa vontade. Então, para encerrarmos esse estudo aqui, alguns passos, algumas ações que as pessoas maduras espiritualmente têm na sua relação com a vontade de Deus. Em primeiro lugar, que o cristão maduro ele busca conhecer a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus como? Através da Bíblia, lendo a Bíblia, A Bíblia fala muito sobre qual é a vontade de Deus para os seres humanos, para a terra, para mim e para você. Em segundo lugar, é compreender essa vontade. Não é só nós entendermos, mas compreendermos e aceitarmos e ter a nossa mente conformada, no conforme, no molde da vontade de Deus. Ou seja, não basta apenas eu saber o que eu tenho que fazer, mas eu saber por que eu tenho que fazer isso. Por que Deus quer que eu faça isso? E Deus nos ensina isso. A terceira ação das pessoas maduras, do cristão maduro, é experimentar também a vontade de Deus na sua vida. Além de eu conhecer e compreender, eu vou experimentar, ou seja, eu vou provar na minha vida qual é a vontade de Deus. Eu vou ter experiências com Deus, realizando a vontade dele na minha vida. E em quarto lugar, é cumprir essa vontade de Deus de todo o coração. Efésios capítulo 6, versículo 6 diz: obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha aí, nós devemos fazer a vontade de Deus com todo o nosso coração, não apenas de uma forma mecânica e religiosa, Mas entender que para quem ama a Deus, servir a Deus e fazer a vontade dele é um prazer, não é uma obrigação.
não é um peso, não é um fardo, não é uma regra religiosa, mas é um prazer. E quando nós entendemos isso, nós continuamos então a crescer espiritualmente, né? Nos aprofundar e desenvolver essa maturidade espiritual. Seremos cada vez mais próximos do nosso Senhor e poderemos desfrutar dessa comunhão com Deus e do prazer que é viver no melhor lugar para se estar. Lembra que eu fiz essa pergunta lá no começo? E qual é o melhor lugar para nós estarmos? É no centro da vontade de Deus. E aí, não importa se você vai estar morando no Brasil, na Austrália, em Israel, nos Estados Unidos, se você está morando em uma mansão ou em um barraquinho, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai estar no melhor lugar para a sua vida. Você vai estar na melhor companhia, que é do Senhor, e você vai estar investindo o seu tempo, os seus esforços e tudo que você tem naquilo que é eterno. Não nessa vida aqui que é passageira, que é uma neblina, né? Mas você vai estar investindo o seu tempo naquilo que é eterno. E tenho certeza que Deus vai se agradar muito da sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo.